1.566.167 doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado. Os dados são referentes às primeiras... A primeira dose são preliminares, coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde. A 30ª remessa do imunizante desembarcou em Goiânia nesta semana, 79.560 doses da Pfizer. O maior lote dessa fabricante já recebido pelo governo de Goiás. Todas as unidades serão utilizadas para a primeira dose, primeira aplicação. E para ter detalhes aí sobre a vacinação em Goiás, que tem pela ordem, mais doses de AstraZeneca, depois Coronavac e em terceiro lugar da Pfizer. A gente conversa agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, sobre vacinação, sobre o momento da pandemia. Flúvia, obrigado pela entrevista. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer ter você com a gente. Qual é, na sua avaliação, o ritmo de vacinação, Flúvia? A gente tem sempre conversado sobre essas incertezas, sobre lotes, remessas de vacinas aqui ao Estado. Como está o ritmo na sua avaliação? Olha, se nós continuarmos com esse recebimento regular dessa quantidade de doses para a primeira dose, a gente vai conseguir avançar bastante em relação às faixas etárias. Nós temos aí situações diferentes em alguns municípios, um pouco mais adiante na faixa etária. Quanto maior o município, a gente sabe que é mais difícil fechar esses grupos etários, mas com certeza a gente consegue avançar bastante. E nós recebemos também o comunicado do Ministério que receberemos na próxima semana doses da vacina Janssen. Lembrando que essa vacina ela é uma dose só, é uma dose única. Então, toda a quantidade que a gente receber, nós vamos poder aplicar. E essas pessoas com uma dose só já vão ser consideradas imunizadas. Flúvia, a gente está com menos de 10% da população goiana imunizada, com as duas doses. Com essa regularização, qual que é a previsão para a gente aumentar aí a proporção de pessoas com as duas doses? Bom, Cileide, essa quantidade pequena de pessoas com a segunda dose, a gente tem que lembrar que, por exemplo, duas vacinas que nós temos, o intervalo entre a primeira e a segunda dose são 3 meses. Então, isso faz com que seja mais lento mesmo a cobertura para essa segunda dose. No estado, a gente fez um levantamento, que foi até apresentado ontem pelo secretário, que nós temos cerca de 5% das pessoas que receberam a primeira dose e que já deveriam ter recebido a segunda e que ainda não receberam. Não é um percentual assustador, mas são 74 mil pessoas. E essas 74 mil no estado inteiro. Então, a gente tem feito, inclusive, esse chamamento e alertado os municípios para que façam busca ativa. Os municípios precisam ir atrás desses principalmente idosos e também trabalhadores da saúde. Mas nós temos um percentual de 5%. Não é tão alto como em outras localidades do país. Então, a gente preocupa com a segunda dose oportuna. E esse é o indicador que a gente tem que avaliar. Então, quando a gente olha no geral, só 10% para a segunda dose, como eu falei, mais uma vez, nós temos 3 meses de intervalo, então nós vamos demorar mesmo a ver esse grande percentual de pessoas com doses completas. E os que não procurarem, de acordo com essa avaliação, eles têm que ser buscados, Ontem o secretário até falou que tem que ser no laço, mas é isso mesmo, a gente tem que buscar e para que as pessoas entendam que a cobertura, a proteção total, ela só acontece após a segunda dose. A gente tem visto aí no interior e também em Goiânia que a procura pelas vacinas caiu, Pelo menos essa informação que a gente recebe. Cidades do interior que, quando começaram a chegar a AstraZeneca, as pessoas simplesmente deixaram de ir nos postos. Aqui em Goiânia também, me parece que a passagem pelas idades agora sem comorbidades está sendo muito rápida, Parece que não está atingindo todo o público, a impressão que a gente tem olhando de fora. O que está acontecendo? Há uma resistência, aumentou a resistência à vacinação por conta da AstraZeneca e das informações sobre efeitos colaterais dessa vacina? Infelizmente, a gente tem aí as fake news, Cileide, que atrapalham muito, as pessoas acabam compartilhando isso e de uma forma que atrapalha com certeza a vacinação. A gente já viu isso em outras campanhas de vacinação, não só a Covid, mas na Covid tem uma força maior.
E o que a gente tem falado, inclusive para todos os gestores e para toda a população, que a melhor vacina é a vacina do braço, seja ela de qual laboratório for. E só com grande parte da população vacinada que a gente vai conseguir, né, ter as nossas atividades, né, normais como a gente tinha antes. De uma forma, não de uma vez, mas de uma forma gradativa, como a gente já está vendo em Israel, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Então, as pessoas precisam entender, primeiro, que não há um cardápio de vacina. A vacina que a pessoa tem que tomar é aquela que está disponível no dia que ela agendou, no dia que ela vai no posto. Todas elas têm eficácia comprovada. Então, umas mais, outras uma eficácia um pouco menor, mas todas têm uma eficácia acima de 50%, que é o que a gente precisa no geral, para que a gente diminua caso grave, diminua óbito e, quem sabe, a gente consiga também já ter estudos que comprovem a diminuição da transmissão, como já indícios em Israel, em alguns estudos que já estão sendo feitos. Só que as pessoas precisam vacinar. Então, quem é da faixa etária, né, quem já está elegível para receber, que procure o posto de vacina e não fique esperando essa ou aquela vacina. Quanto mais essas pessoas demorarem para ser vacinadas, mais demorada será a nossa imunidade de rebanho pós-vacinal, que é o que a gente almeja para a volta da normalidade. Pois é, o que efetivamente tem acontecido com a vacina da AstraZeneca? O que é fato e o que é boato, Flúvia? Bom, vamos lá, o que é fato? Primeiro que qualquer vacina ela pode causar reação, né? Inclusive a vacina H1N1, a gente tem, né, relatos também de reação. Que reação é essa, né, que as pessoas falam? Ela pode dar tanto uma dor local quanto um mal-estar, né? A pessoa fica um dia ou 2 dias, pode dar uma febre, ela pode dar uma dor no corpo, uma dor de cabeça, isso pode acontecer, não só com a vacina AstraZeneca, mas com qualquer outra. Como a gente está usando mais AstraZeneca, né, agora, então a gente acaba vendo isso, as pessoas linkando aquele evento só àquela vacina, mas qualquer vacina pode gerar isso. O que é fato? Isso é fato, tá? O que é boato? Que as pessoas que tomam a vacina, a AstraZeneca, podem ter trombose, por exemplo, porque houve o relato, né, de alguns casos na Europa, mas isso é 0,004. Isso significa o quê? Que a chance de uma pessoa ter um evento de trombose, né, pela vacina é praticamente o mesmo de ter esse evento por qualquer outra causa. Então, a vacina não tem uma potência, uma força maior para causar esse tipo de evento. Isso as pessoas precisam saber. Mas por que então foi divulgado? Porque faz parte do processo de farmacovigilância. A gente tem que vigiar, considerando a vacina, que é uma vacina nova no mundo inteiro. Então, a gente vigia, a gente monitora e a gente analisa. Caso algum evento causado pela vacina seja maior do que o evento causado aleatoriamente na população, aí sim é um motivo de alerta. Mas isso não aconteceu com nenhuma dessas vacinas que nós estamos utilizando hoje. Então, elas são sim seguras. A chance de ter algum evento, uma reação, um evento adverso grave, né, como foi falado dessa trombose, em relação à vacina, é o mesmo para qualquer outra situação, né? É baixo, é muito baixo, mas o risco da pessoa ter doença e ter forma grave e ir a óbito é alto. Então, a gente fala muito de risco-benefício. O benefício é inúmeras vezes maior do que o risco. Então, a pessoa pode sim se vacinar. O risco de ter um trombose é de 0,0004. E de a pessoa ter Covid, qual que é? Hoje, a pessoa, vou falar que quem pega Covid e risco de morrer ou adoecer, não vou falar de morrer, hoje é de 2,8. Então, você coloca os dois na balança e a gente vai ver onde que está o risco maior de ou é morrer pela doença ou poder ter um evento grave. E isso acontece com a maioria dos medicamentos e vacinas. Flúvia, desculpa, Cileide. Pelo que eu entendi da pergunta da Cileide, era sobre as pessoas que estão com essas fake news aí de consequências de vacina e não estão indo tomar a primeira dose. Você citou quem não está voltando para tomar a segunda dose. É muita gente que não está indo tomar a segunda dose, Flúvia? 5% dos que tomaram, a gente hoje tem 5% das pessoas que receberam a segunda dose, que já deveriam ter recebido a segunda e que ainda não procuraram unidade de saúde. É muita gente, né? 5%. Das 74 mil pessoas, é muita gente. Porque são 74 mil pessoas que podem achar que estão protegidas e ainda não estão, porque ainda não tomaram a segunda dose.
Bom, há também ainda nas questões de fato e mito, tem gente que acha que associa a reação mais forte ou a não reação, que ela está mais ou menos protegida da Covid. Eu, por exemplo, tomei a AstraZeneca no fim de semana e não senti nada. Nem o braço sequer ficou dolorido. Minha mãe também nada, Cileide tomou AstraZeneca, e meu pai também tomou AstraZeneca anteontem, ainda não sentiu nada. Os dois com 57 anos, 56, 57 anos. Pois é. Grande parte não tem mesmo, grande parte não tem nada. Isso não quer dizer que a vacina não foi eficaz, viu? Pois é. Pois é isso que eu queria te perguntar, é sobre esse mito e fato, né? Quer dizer, o que é mito nisso, né? Por que sai esse mito? Qual que é a relação que as pessoas fazem com isso? Porque, na verdade, no senso comum, quando a pessoa tomou a vacina, quer dizer que o corpo reagiu, né? As pessoas entendem dessa forma. Então, se eu tive uma reação, se eu tive uma febre ou um mal-estar após a vacina, quer dizer que ela teve mais eficácia. Não, isso é mito, tá? As pessoas reagem de formas diferentes, mas isso não quer dizer que a proteção seja maior ou menor em quem teve reação ou em quem não teve. Então, não é isso que vai dizer se a vacina protege ou não. Os estudos mostraram que ela protege sim, não é 100%, é importante salientar isso. As pessoas todos precisam entender, nenhuma vacina é 100% eficaz. Isso não tem. Então, mesmo quem tomou vacina, um pequeno percentual pode ainda desenvolver. Mas o fato dela receber vacina, ter ou não reação, não está ligado a ter ou não eficácia. Bom, uma outra questão, Flúvia, que as pessoas estão falando muito, né, sobre as reações, é ter a doença mesmo com a vacina. Você acabou de falar, né, ela não é 100% imunizada, mas assim, qual que é a probabilidade de a pessoa, né, em se contaminar novamente, e a possibilidade existe, ela ter quais fases da doença ela pode ter? Você fala pós-vacinada, né? Mesmo vacinada com 2 doses? Vacinada, isso, com as 2 doses. Tá. Para cada vacina, os estudos mostraram eficácias diferentes, né? A gente tem vacinas que falam que a chance de que mesmo a pessoa pós-segunda dose tenha uma forma grave ou óbito é de 5%. Tem alguns estudos de fase 3 falaram até em 100%, mas a gente sabe que isso num estudo com amostra pequena. Quando você vacina milhares de pessoas, a gente pode ir ver algumas situações onde a pessoa não respondeu satisfatoriamente à vacina. Então, alguns falam em 5%, outras vacinas falam em 20%, em 25%. Então, varia de vacina para vacina. Mas a gente, como eu falei, não é 100%. Mas, quando a gente verifica na população geral, quanto mais pessoas vacinadas, a gente já está vendo isso aqui no estado de Goiás, menor a chance de hospitalização e óbito. Então, para as faixas etárias que já receberam 2 doses, a cada semana a gente vê essa efetividade da vacina, mostrando que sim, ela protege, que sim, ela tem evitado internações e óbitos no estado em maiores de 60 anos. Hoje a gente tem reunião do COI, toda quarta-feira a gente apresenta isso. E já é nítido, você vê a curva de maiores de 60 internações caindo e a de maior de 60 subindo, principalmente nesse repique ou terceira onda, né, o nome que quem quiser dar, a gente está tendo agora. Então a gente vê que para os que já foram vacinados, realmente há uma queda considerável no número de internações e óbito. Bom, por fim, Flúvia, qual que é a situação da pandemia hoje em Goiás? Olha, a gente está num momento ainda de crescimento, né? Quando a gente olha os dados do painel, a gente vê para casos confirmados, mas principalmente para as taxas de internação, que é um indicador bem sensível e bem em tempo real, a gente vê um crescimento, tá? E esse crescimento, com certeza, ele é preocupante, porque a gente sabe que a gente não chegou a cair
né, como deveríamos ter caído, como caímos pós primeira onda. Então, qualquer quantidade de casos que aconteça a mais pode gerar uma pressão maior nos serviços de saúde. A gente já está vendo isso em vários hospitais de campanha do estado, em várias regiões do estado. Algumas regiões mais preocupantes do que outras. Então, quando a gente pega o mapa de risco, eu estou até com ele aberto aqui, a gente tem regiões de Goiás onde o R, que mede a aceleração da transmissão, está quase em 2, ou seja, cada 100 casos geram 200 casos. Isso significa uma aceleração grande da infecção e que pode gerar também mais internação. E aí vem a questão, principalmente menores de 60 anos, que são os mais jovens e que ainda não foram vacinados. Ô Flúvia, o COI recomendou a não realização da Copa América. Que riscos podem haver com essa competição, a mais, além do risco de outras competições, que tem Campeonato Brasileiro acontecendo, teve Campeonato Goiano? Por que o COI tirou essa decisão? O COI ele é composto por várias entidades, não só da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, mas de vários outros órgãos externos, inclusive ao governo do estado. E toda vez que tem uma pauta, né, a gente faz uma deliberação que é por votação mesmo. E no último COI houve essa deliberação com votação recomendando a não realização da Copa América. Nós sabemos que o COI ele é deliberativo e consultivo, ele não tem o poder de decisão e que a gente só avalia a questão técnica saúde. Sabemos de outras questões que são envolvidas, econômicas, culturais, sociais, que não nos cabem enquanto o COI está fazendo essa avaliação. Diante de risco, né, o que foi apresentado é que vários outros campeonatos realmente eles estão acontecendo. Até o momento a gente não tem nenhum aumento de transmissão por causa desses eventos, mesmo porque não tem público. Mas cabe sim um monitoramento mais sério. A gente recebeu inclusive o protocolo da CBF, da Conmebol. A gente fez algumas sugestões, inclusive de alteração nesse protocolo, para que a gente tenha a maior segurança possível, né, para que não aconteça. E aí eu não falo de aumento de transmissão, porque dificilmente vai impactar em aumento de transmissão. Um risco que foi colocado é o risco de cepas novas, né? Mas a gente sabe que voos internacionais estão acontecendo, aconteceu a Copa Sul-Americana, né? Já aconteceu, vinha acontecendo, inclusive aqui em Goiás, e é o que a gente precisa nesse momento, considerando que ela vai ser realizada até o momento que a gente sabe vai ser realizada, é fazer o melhor trabalho possível, né, de monitoramento, de rastreamento de casos, assim como a gente faz em outros eventos. É isso que a gente precisa fazer para ter segurança. Agora, a gente precisa aprender, Sileide, inclusive, que a gente precisa ter essa concepção de que por muito tempo, mesmo pós-vacinação, para que esses eventos aconteçam com o público no futuro, não vai ser imediatamente como era antes. Então, alguns países, inclusive, têm feito eventos teste. A gente tem acompanhado Estados Unidos e Europa, né, verificando quais são os riscos de eventos com público, inclusive. E a gente está monitorando esses resultados para saber no futuro como é que a gente vai se comportar e como é que deverão acontecer esses eventos. Quando eu estou falando no futuro, eventos com público, para que a gente tenha a maior segurança possível, porque o vírus ele não vai embora, ele vai continuar circulando entre nós e a gente vai ter que aprender a conviver com a maior segurança e evitando o risco de transmissão. Mas isso só vai acontecer quando pelo menos 75% da população estiver vacinada, né? Aí é diferente de 10% estar vacinado. Isso, com certeza. Os Estados Unidos começou com um pouquinho antes, né? Eles não estão com 70% ainda, né? Então, por isso que eles estão fazendo eventos teste, não está liberado geral, eventos teste, e eles monitoram as pessoas pós-evento para saber se houve aumento de transmissão ou não, e a gente está acompanhando esses estudos fora para saber no futuro como é que a gente vai fazer aqui. Você estava falando anteriormente sobre as regiões, né, que tem perto de 2 de contaminação, e aí uma delas é ali a região do Vale do São Patrício, Jaraguá, e a segunda eu me esqueci agora, são 2 regiões. Vocês conseguiram identificar por que essas regiões estão com essa taxa alta? Sileide, falar qual que é o fator, né, porque são múltiplos fatores, né? Nós temos aí vários fatores que podem interferir nessas taxas. Eu posso ter realmente, primeiro, um aumento de transmissão. Essa taxa de transmissão ela é medida pelo número de casos, principalmente como das bases do cálculo, o número de casos confirmados.
O município que testa mais, que é o correto ser feito, ele pode apresentar mais casos e aí tem uma taxa de R maior. E aquele que notifica mais. Então, por isso a importância de ter uma vigilância homogênea em todo o estado, para que a gente possa realmente ter uma ideia fidedigna do que está acontecendo. Agora, regiões onde está com essa taxa alta, existem recomendações. As recomendações são diminuir o contato entre as pessoas, trabalhar a questão do uso da máscara, do distanciamento físico, evitar festas, aglomerações, isso precisa acontecer. E os gestores municipais, acho que depois de um ano, todos entendem o que deve, o que pode ser feito diante de uma situação como essa, para evitar a propagação e o aumento ainda mais do número de casos. Nós temos essas regiões que são realmente preocupantes, a gente tem trabalhado com elas, junto, apoiando, orientando do que é necessário ser feito. Alguns prefeitos têm ligado para nós e a gente faz todas as orientações. Rubens. Uma última questão, Flúvia, ainda voltando à questão das vacinas, é sobre a Janssen. Há essa expectativa de que cheguem as vacinas da Janssen muito próximo do vencimento. Vai ser necessário mutirão, é isso mesmo? Está próximo de vencer? Como é que vai ser para vacinar com a Janssen, Flúvia? A gente, apesar de alguns colocarem, mas está próximo do vencimento, para nós isso não é problema. A gente tem, Goiânia mesmo chegou a vacinar em um dia 20 mil pessoas. A gente está esperando a confirmação da quantidade de doses, mas a gente sabe que é perfeitamente possível, utilizar essas doses que virão dentro do prazo de vencimento. Nós temos, por exemplo, o município que tem vacina AstraZeneca ou que recebeu Pfizer, a gente sabe que essas têm um prazo, principalmente a AstraZeneca, tem um prazo maior de validade. Então, a recomendação é utilize primeiro as vacinas Janssen para depois utilizar as outras. E isso vai depender da quantidade de doses. A gente imagina que sejam cerca de 90 mil a 100 mil doses que a gente vai receber da Janssen. Distribuindo isso para todos os municípios, não vai ficar uma quantidade grande para ser utilizada. E ela tem uma grande vantagem que, primeiro, ela pode ser condicionada de 2 a 8 graus, como as outras vacinas. Então, ela é igual às outras, não tem nada de diferente. A única coisa que ela traz de diferente é que é uma dose só. E isso é um ponto muito positivo. E uma última questão é da ouvinte que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, em vídeo, a Joanice. Ela está falando sobre o tempo entre vacinação para H1N1 para depois a pessoa tomar a vacina da Covid. Eu, por exemplo, tomei H1N1 faz 2 semanas. Se fosse o caso, eu já poderia vacinar contra a Covid, Flúvia? Sim. O intervalo entre as vacinas deve ser de 14 dias. Então, quem tomou H1N1 precisa esperar 14 dias para receber ou a primeira ou a segunda dose da Covid-19. E vice-versa, quem já tomou a vacina contra a Covid precisa esperar 14 dias para receber H1N1. Então, o intervalo são 14 dias. Depois de 14 dias, pode tomar sem problema. Eu falei que seria a última, mas a Jéssica acabou de me mostrar uma outra aqui da Adriana, veio pelo WhatsApp. Uma pergunta aí sobre vacina. A pessoa que se vacina e pode ter teste positivo, PCR, por ter tomado a vacina ou nada a ver? Não, PCR não. Primeiro porque o que a gente precisa entender? Nenhuma vacina tem vírus vivo. Não tem um vírus ativo, então não é possível fazer essa detecção pelo PCR. E algumas vacinas a gente usa um vírus vetor, que é o adenovírus, então o PCR também não vai pegar. Então não é possível ter PCR positivo pós-vacina, tá? Se a pessoa vacinou e ela teve um PCR positivo, quer dizer que ela está com a doença, com o vírus nela. Não é um vírus vacinal, é um vírus selvagem. Provavelmente ela estava em período de incubação quando recebeu a vacina e desenvolveu posteriormente a doença e a replicação viral. Então, não é pela vacina. Ok, Flúvia, muito obrigado pela entrevista, disponível sempre aqui para conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Obrigada a vocês. Bom dia, obrigado aqui pela entrevista. Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, conversando conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. Destaque a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.